Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Ceará 2019. Vamos lá acompanhando comigo mais conteúdo agora. Nós vamos falar sobre os serviços da internet. Na internet existem muitos serviços e muita gente confunde às vezes estes serviços com a própria internet. Por exemplo, quando nós falamos sobre o termo World Wide Web ou ainda a www ou simplesmente web. A web, a World Wide Web, é apenas um dos diversos serviços disponíveis na internet. E o que significa a ideia do serviço web? É o serviço que permite acesso a conteúdos multimídia, a documentos multimídia, acessando páginas, as chamadas páginas da web, que são os sites que a gente visita. Então, quando visitamos um determinado site, uma página da web, isso corresponde a esse serviço World Wide Web. E esse serviço, ele surgiu depois da internet. No início, quando a internet surgiu, não tinham páginas, não tinham sites. Os sites só vieram bem depois do surgimento da internet, através da criação de justamente a ideia de uma linguagem chamada linguagem HTML, que permite a criação de páginas da web, e também do protocolo HTTP, que é o protocolo padrão para acessar as páginas da web. Mas aí alguém pode me perguntar, quem criou a web? Quem criou a ideia de trazer para a internet sites, páginas para publicação de conteúdo multimídia? Quem fez isso foi o Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee é até hoje considerado o criador da World Wide Web. E a primeira proposta que ele fez para a criação da web, ele fez em março de 1989. Isso é interessante saber porque ele cria a web lá no CERN. O CERN, para quem não conhece, é um centro de pesquisas nucleares que existe na fronteira entre a França e a Suíça, quer dizer, é um centro de pesquisas europeu. E é nesse centro de pesquisa europeu chamado CERN que o Tim Berners-Lee trabalhava e resolveu criar a ideia da World Wide Web, quer dizer, das páginas, dos sites. Então, se a prova perguntar, existe alguém que criou a web, que criou a ideia de sites, a linguagem HTML, o protocolo HTTP? Sim, quem fez isso foi Tim Berners-Lee lá em 1989. E outra coisa importante é que ao longo do desenvolvimento das páginas da web, dos sites, surgiram então muitos navegadores, que são programas que usamos para acessar as páginas da web. E dentre esses vários navegadores que existem, alguns se destacam, como o Internet Explorer, que é um navegador da Microsoft, o Microsoft Edge, que é um outro navegador também da Microsoft e que atualmente é o navegador padrão do Windows 10. Então, quem instala o Windows 10 tem um navegador chamado Microsoft Edge, que atualmente é o navegador padrão para acessar as páginas da web para quem usa o Windows 10. Mesmo assim, a gente pode no Windows 10 usar outros navegadores. E ainda tem outros navegadores muito reconhecidos no mercado, um dos mais utilizados é o Google Chrome, do Google, o Mozilla Firefox, que é bem tradicional, muito utilizado há muitos anos, o Safari, que é um navegador da Apple, muito utilizado em plataformas Apple, o Opera é um navegador não tão conhecido pelos usuários de uma forma geral, mas ele é utilizado, embora não conhecido muito do usuário comum, ele é muito utilizado em plataformas Linux, embora tenha o Opera também para a plataforma Windows. E o Netscape chama atenção porque o Netscape é um dos primeiros navegadores existentes na web, considerado o primeiro navegador comercial. Embora não seja o primeiro navegador efetivamente, ele é considerado até hoje o primeiro navegador comercial, que no começo do desenvolvimento da web, ele se destacou muito como sendo o navegador mais utilizado. Depois, é claro, acabou caindo em desuso. Vamos observar isso em uma questão de prova, que diz assim, ó. São exemplos de navegadores, browsers, utilizados para acessar as páginas da web, exceto, vamos ver lá, ele bota na letra A Python, letra B Safari, letra C Opera, letra D Mozilla Firefox e letra D Microsoft Edge. O Safari é navegador da Apple, o Opera é navegador muito conhecido em plataformas como Linux, embora opere também dentro do Windows. Mozilla Firefox é um navegador baseado no conceito de software livre muito utilizado há muitos anos. E o Microsoft Edge é sim navegador padrão do Windows 10.
Então, desses todos aqui, o único que não é navegador, quer dizer que é o exceto, é a exceção da história, é o Python, da letra A de América. Python não é um navegador. Python é uma linguagem de programação. Vou repetir, Python é uma linguagem de programação baseada no conceito de linguagens de script e que é muito utilizada para desenvolver recursos, inclusive recursos que podem ser utilizados também na web. Mas Python, repetindo, não é um navegador, é uma linguagem de programação. Por isso era o exceto dessa história. Nessa questão, ela nos mostra que é importante saber a nomenclatura dos principais navegadores do mercado e alguns até por questões históricas também. Então aqui A de América, a resposta correta. Valeu, pessoal! Mais aí um conteúdo, mais questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, também se inscreve aqui no nosso canal e deixa comentários aí, sempre é bom, dizendo o que está achando das nossas aulas. O pessoal veio pedindo muito aí nos comentários questões, então agora passei a trazer questões além do próprio conteúdo aqui no desenvolvimento das nossas aulas para a PM do Ceará. Valeu, pessoal, até a próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!